Senhor amado, quando agora queremos refletir a partir da Tua Palavra, também sobre essas coisas que passam pela nossa mente, vem falar de uma forma viva, pessoal, pelo poder do Teu Santo Espírito aos nossos corações e mentes, transformando-as, dando paz, orientando, Senhor, pela Tua verdade libertadora, que está em Cristo Jesus. Aquieta o nosso coração e faça a Tua obra entre nós e em nós. Em nome de Jesus. Amém. Quem controla sua mente? O dia 10 desse mês, setembro, é oficialmente conhecido como o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E diferentes e variadas iniciativas acontecem mundo afora. Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. Especialistas sugerem que uma ação radical com uma ação radical é possível acabar com o estigma, a discriminação contra pessoas com problema de saúde mental. A Opening Minds foi criada no Canadá em 2009 para reduzir o estigma associado à doença mental. Em 2024, o lema é: se precisar, peça ajuda. E diversas ações têm sido tomadas nessa direção. Também os vídeos da Joana querem nos ajudar nessa reflexão. O estigma em saúde mental é um conjunto de atitudes e comportamentos negativos que excluem e discriminam pessoas com problemas de saúde mental. Nós não temos muito problema de lidar com saúdes físicas, por assim dizer. Alguém sofreu um acidente, quebrou uma perna, um braço, você não vai discriminar, não vai questionar, não vai emitir nenhum parecer. Mesmo doenças mais graves, um câncer, por exemplo, a gente aceita, afinal tem um diagnóstico, tem a possibilidade de um tratamento e isso é a parte da vontade da pessoa, por assim dizer, e as pessoas lidam tranquilamente com isso, de uma certa forma. Agora, o estigma em saúde mental é um dos problemas altamente prejudiciais para a sociedade, principalmente por, vamos dizer assim, desestimular as pessoas com esse problema a buscarem soluções, a buscarem ajudas, porque elas têm medo de serem rotuladas. O cara é louco, né? Dependendo, esse é o mínimo que se diz. Então, a falta de informação reforça, muitas vezes, atitudes e preconceitos de discriminação. Os transtornos mentais são definidos como uma alteração de tipo intelectual, emocional ou comportamental, que pode dificultar a interação da pessoa com o meio onde cresce, convive, se desenvolve. E existem diversos tipos de transtornos mentais. A Joana citou alguns. Eu tenho uma lista que eu não achei outra mais atualizada, ela é de dezembro, finalzinho, 15 de dezembro de 2021. E eu trago essa lista porque, junto com algumas, pelo menos, doenças mentais ali, transtornos citados, também há um dado quanto à prevalência dessas doenças no Brasil. Por exemplo, ansiedade, 9,3% da população brasileira. Depressão, 5,8% da população brasileira. Transtornos alimentares, 4,7% da população brasileira, chegando a 10% na adolescência.
Transtorno bipolar, 4% da população brasileira. Transtorno obsessivo-compulsivo, 2% da população brasileira. Esquizofrenia, 2 milhões de brasileiros, em torno de 1% da população. Estresse pós-traumático, varia dependendo do trauma ou não. Então vai de 1 a 3% da população brasileira. Transtorno de personalidade borderline, por exemplo, 6% da população mundial. E por aí vai. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade, a sociedade onde a pessoa está inserida. Nós concordamos, eu creio, que todos nós temos nossas lutas na nossa mente, no nosso coração. Pensamentos vêm, vão. E nós poderíamos chamá-las por não ser uma coisa física, meramente, às vezes né? Claro, tem aspectos físicos, tem questões químicas ligadas a isso. Por isso também remédios muitas vezes são usados e são úteis. Mas por ser uma coisa, digamos assim, não palpável, nós poderíamos chamá-las como verdadeiras batalhas espirituais. Paulo faz referência a elas, por exemplo, em Corinto 10, ele diz assim, verso 3 a 5, embora nós sejamos humanos, ou seja, na versão do Almeida, vivemos na carne, não lutamos conforme os padrões humanos, conforme a carne. Usamos as armas poderosas de Deus. Ele usa aqui a linguagem da batalha, por assim dizer, essa luta. Então, há recursos dados por Deus para fazer frente a isso. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e para acabar com os falsos argumentos. Falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus e levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo, o pensamento rebelde. Na carta aos Efésios, ainda, Paulo tem, lá no final da sua carta, ele encerra, por assim dizer, essa carta, fazendo referência a esse tipo de batalha. E ele diz, a partir do verso 10, uma palavra final: sejam fortes no Senhor. A nossa força está nele. Sejam fortes no Senhor. E sejam fortes em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus. De novo, a linguagem da batalha. E ele tem aqui em mente a figura de um soldado do seu tempo, vestindo uma couraça, para fazer frente a flechadas, espada, lança. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Então nós temos nessa luta mental, espiritual, do coração, um adversário terrível, porque ele é estrategista, ele é forte nisso. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, segue Paulo, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos na esfera celestial. Portanto, conclui Paulo, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo
no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Sabemos que Satanás, Jesus o apresenta assim, é o pai da mentira. Jesus disse que nele não há verdade alguma. Nada do que ele fala, nada do que ele propõe é verdadeiro. É enganoso, ele é ardiloso, estrategista. Mas muitas das coisas, a forma como ele atua, tem aparência de verdade. É semelhante a, mas o suficientemente enganoso para nos distanciar da verdadeira verdade. Vamos usar essa redundância. Assim, nós precisamos, para fazer frente a isso, primeiramente detectar, perceber, discernir esse engano e desmascarar as mentiras nas quais temos sido levados a acreditar. Por se você está enganado a respeito de alguma coisa, enquanto enganado, você está convencido de que você está na verdade, que aquilo é certo. E você não enxerga diferente, porque você está enganado. Precisamos compreender que a maneira prioritária que Satanás bagunça a nossa vida é sujeitando ou sugerindo mentiras para que a gente creia nelas. Por exemplo, vejam a abordagem que a serpente astuta, Satanás, a velha serpente, como é referido ainda a ela lá em Apocalipse, aborda a Eva. É verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Eu acho que a Eva ficou um pouco... Porque é muito parecido com o que Deus disse, mas na verdade não é bem isso. E ela disse, não, na verdade nós podemos comer de todas as árvores do jardim. Só dessa que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não devemos comer. Porque o dia que comermos, certamente morreremos. Não é bem assim. Porque Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. E foi engolida a mentira. Então, por isso, Paulo fala muito em nós usarmos as armas poderosas de Deus, da verdade revelada por Ele, Ele que é a verdade. Jesus não só fala coisas verdadeiras, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas também a gente se flagra muitas vezes nós mentindo a nós mesmos. Quando a gente tem alguma coisa em mente, nós temos algum interesse, e a gente já sabe, é um pressuposto, ou sabemos de fato, de que aquilo não é legal, não deveríamos estar fazendo, nós começamos a mentir a nós mesmos também, tentando achar argumentos que fazem com que a gente faça o que deseja. Veja que o que diz João na sua primeira carta, capítulo 1, verso 8. Se afirmamos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Eu só cito esse verso, mas é possível nós nos enganar a nós mesmos. Para tudo a gente tem uma desculpa, para tudo a gente está bem, matrimônio está super bem, financeiramente está tudo bem, está tudo sempre em ordem. Eu raramente, e quando às vezes eu respondo, quando é a situação, não faço isso por brincadeira, porque a pergunta é assim, tudo bem? Ela já induz a resposta, não, tudo bem.
E quando a gente diz, não estou bem. Mas como? Como você não está bem? Não estou bem hoje. Eu estava me perdido meio um pouco no calendário, preparando a devocional para quinta-feira, que eu achei a reunião do presbitério era essa quinta, mas na verdade é quinta que vem. E, cara, aquela quarta-feira foi ruim. E eu fiquei pensando, eu acho que eu vou lá no presbitério e vou dizer, olha, hoje eu não estou bem, não tenho palavra. Eu não estou bem. Mas a gente acha que não tem problemas. Agora, para combatermos estas verdadeiras fortalezas de argumentos mentirosos, eles precisam ser expostos sempre de novo à luz da verdade, para que sejamos libertos, porque aí o engano se desfaz. Ouçamos o que Paulo tem a nos dizer e nos ajudar em Romanos 8, nós vamos seguir um pouquinho aqui, essa palavra de Paulo em Romanos 8, capítulo 5 e seguinte, capítulo 8, versos 5 seguintes. Eu li na introdução o verso 1 e 2, já não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, mas ele diz assim, aqueles que são dominados pela natureza humana, pela carne, pensam em coisas da natureza humana. Os que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito Santo. Tem dois termos aqui que a gente tem uma certa ojeriza: dominado e controlado. A gente acha que, não, pode achar que eu controlo a minha vida. Ninguém me controla, ninguém me domina. Mas pela perspectiva que Paulo nos apresenta, ou estamos dominados pela natureza humana, pela carne, e aí o diabo muitas vezes tem acesso fácil, e pensamos, nossa mente é levada a pensar na perspectiva da carne, da natureza humana, ou somos controlados pelo Espírito Santo. Agora vejam que os resultados destas duas maneiras de pensar são diametralmente opostas. Verso 6, seguindo lá em Paulo, em Romanos 8. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Porque ela não tem nada de bom por si mesma, porque ela está marcada pela queda. O que produz é o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas permitir que o Espírito Santo controle a mente resulta em vida e paz. Na verdade, estas, vamos chamar assim, mentalidades, elas são realmente excludentes e não podem coexistir. Verso 7, Paulo continua: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. E não adianta insistir. Por força humana, da natureza humana, querer fazer exatamente o que Deus quer e espera de nós é impossível. A gente até ousa dizer, não, mas eu sou uma boa pessoa, eu tenho uma moral ilibada, eu obedeço os mandamentos. E a gente mal e porcamente conhece eles, né? E obedecer nos critérios com que Jesus olha para esses mandamentos.
Vocês ouviram que foi dito, não matarás. E a gente diz, não, eu não sou assassino, nunca matei ninguém. Eu, porém, vos digo, se você chamar o seu irmão de idiota, você já matou o cara. Nós dizemos que temos um casamento 100%, e a lei diz, os mandamentos, os 10, vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, diz Jesus, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Então a nossa natureza humana é incapaz de obedecer, não obedece, e ela é inimiga de Deus. Por isso, segue Paulo no verso 8, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana, carnal, não podem agradar a Deus. Não pode, não pode. No Brasil, não pode significa outra coisa, né? Tudo menos não pode. A gente tem um jeito de lidar com leis. É só no Brasil que você escuta coisa do tipo assim, essa lei não pegou. Como uma lei não pegou? Ou é lei, ou não é lei, né? Mas no Brasil essa lei não pegou, não vingou. As pessoas não obedecem. Então, a natureza humana não pode agradar a Deus. Ela é contrária, ela é inimiga. Mas vejam que não conseguimos mudar a nossa mentalidade por nossa própria força de vontade. Somente Deus, pelo poder do Espírito Santo, pode fazer isso. Por isso, não podemos demandar das outras pessoas não cristãs, que não receberam a Cristo, que não têm o Espírito Santo no seu coração, não podemos exigir de forma alguma que ela viva como um cristão, se ela não é, se ela não nasceu de novo. Porque a gente acha assim que botou o pé num ambiente cristão, uma igreja, o comportamento tem que ser adequado. A pessoa entra aqui e se torna cristã por osmose. Senta do lado de outro cristão, faz o que ele não faz o que ele faz, e não faz o que ele não faz, e pronto. Mas ninguém se torna cristão por osmose. É pelo novo nascimento, pela fé em Jesus. Esses não cristãos, por assim dizer, que não nasceram de novo pela fé, definitivamente não têm poder para viver debaixo da vontade de Deus. Por isso, repito o verso 8, por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana, não podem agradar a Deus. Toda e qualquer mudança, toda e qualquer transformação é de dentro para fora, e não o contrário. Mudanças promovidas de fora para dentro são estética, maquiagem, aparência, fake. Veja o que Paulo alerta Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, verso 1 e seguintes. Ele diz assim: saiba que nos últimos dias, nós vivemos nesse tempo, depois da vinda de Jesus, nós vivemos nesse tempo chamado pela Bíblia de últimos dias, até a sua volta. Nos últimos dias, haverá tempos muito difíceis. Por quê? As pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Elas serão arrogantes e orgulhosas. Elas zombarão de Deus. Elas desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Elas não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis,
e odiarão o que é bom. Elas trairão os amigos, serão imprudentes, cheias de si, amarão os prazeres em vez de amar a Deus. E agora vem, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar verdadeira devoção. Serão religiosas por aparência. Fé cristã não se resume a você fazer certas coisas, participar de certos eventos, ter certas atitudes, meramente. É uma transformação de vida, por aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Se você pegar um porco, uma porca, não é por acaso que eles têm esse nome, né? A gente conhece a natureza do porco. Se levar o bichinho para um lava-jato, dá uma boa lavada no bicho, uma boa escovada, passa cotonete no nariz, cotonete na orelha, joga um talquinho, põe uma gravatinha, que nem os cachorrinhos que vêm do pet, você põe uns brinquinhos na orelha. O que você tem depois desse cuidado todo? Continua tendo um porco. É só largar ele, assim que ele achar uma poça de lama por aí, ele vai estar se esbaldando lá dentro, porque essa é a natureza. Você não gera um cristão simplesmente com enfeites. Então, voltando para Paulo, em Romanos 8, verso 8, eu repito de novo, e daí eu sigo. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus, porque até as coisas boas que você faz estarão maculadas pelo egoísmo, por interesses. Eu vou fazer isso porque daí Deus vai me recompensar, Deus vai me abençoar. Você faz barganha com Deus. Isso não é agradar a Deus. Você está pensando em você. Mas Paulo segue. Vocês, porém, dirigindo-se à igreja, aqueles que creem em Cristo, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, Espírito Santo, se de fato o Espírito de Deus habita em você. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. A ele não pertence. Veja que, claro, faz parte da vida cristã pertencer a uma comunidade. Nossos nomes estão registrados no arquivo da igreja, né? No registro de membros da igreja. A gente é membro. Mas nós precisamos, mais do que pertencer a Redentor da Trajano Reis 199, pertencer a Cristo. Você pertence ao Senhor. Porque se nele cremos, ele coloca o seu Espírito Santo em nós. E Paulo vai concluir, eu vou pular os outros versos, vou direto ao 14. E eu preciso concluir também, não só Paulo, né? E ele diz assim, verso 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tem uma coisinha que eu sempre gosto, já acho que devo ter mencionado outras vezes, mas eu acho muito interessante. João, no seu Evangelho, diferente de Mateus e Lucas, que abrem o Evangelho com João Batista, a história do nascimento de Jesus, né? A anunciação a Maria, que ela ficará grávida. João não faz isso. João vai direto ao ponto.
E ele começa lá no princípio, afirmando, verso 1, no princípio, aquele que é a palavra, ou logos, ou verbo, traduzido por Almeida, referindo-se a Jesus, já existia. Então Jesus não passa a existir só no momento que ele nasceu em Belém naquele dia. Ele já existia. A palavra, o Cristo, estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele, Deus criou todas as coisas, sem ele nada foi criado, porque ele é a palavra. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe a luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Porque onde está a luz, a escuridão cede ao limite da luz, da ação da luz. Aquele que é a verdadeira luz, e Jesus diz, eu sou a luz do mundo, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas, eu gosto dessas adversidades na Bíblia, mas a todos que creram nele, a todos que o aceitaram pela fé, ele que é a palavra, ele que é o Deus eterno, deu o direito de se tornarem filhos de Deus, a todos que nele creem. Esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado de alguma paixão humana, nem da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então, olhem que detalhe extraordinário. Mas todos os que nele creram, em Cristo, todos que o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui a palavra usada por João para filho é teknon, que na verdade significa bebê, um infante, um recém-nascido. É assim que a gente vem, ao mundo da fé, nascendo de novo por meio da fé em Jesus. Um bebê, um bebezinho. Agora aqui em Romanos 8,14, Paulo diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, só que ele não usa a palavra teknon, ele usa a palavra huios, que significa filhos maduros. Então, a proposta exatamente é, a partir do nascimento pela fé em Jesus, somos feitos filhos de Deus, temos o direito, aí sim, de ser filhos, mas a gente não fica um bebê para o resto da vida. Nós crescemos em maturidade cristã à semelhança de Jesus. Deixamos e aprendemos a permitir que o Espírito de Deus controle a nossa vida. Nós permitimos, nós desejamos, nós buscamos isso. Uma vida dirigida, guiada, controlada pelo Espírito Santo é uma vida nova, liberta, verdadeira. E assim passamos a ter aquilo que a Bíblia chama, Paulo também chama, temos a mente de Cristo. Começamos a pensar como Jesus pensa, e é libertador. Assim, a verdade que liberta estará em nós para fazer frente a todo engano e mentira, venha de onde vier. Certamente, uma doença mental pode ser desencadeada por diversos e variados fatores, inclusive química, traumas, como a gente viu, mas em Cristo Jesus, nós temos a mente de Cristo, nós recebemos o poder do Espírito Santo, nós podemos recorrer ao poder do Espírito Santo, o Espírito da verdade, como ele é chamado, o conselheiro, como ele é chamado, que nos instrui no caminho que liberta, no caminho de Cristo. E
Então nós temos nele também tudo que precisamos para uma boa saúde mental. E mais, cheios desse amor de Deus que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, nós temos a liberdade de acolher, de ajudar, de ser suporte com aqueles que lutam também com doenças mentais e não discriminá-los. Não ter esse estigma em relação a essa doença, essa pessoa, seja lá o que for. Porque esse amor de Deus é um amor que acolhe. Esse é nosso banner, não está aí, mas a gente sabe, né? É palavra que transforma, amor que acolhe. Esse amor é do alto, é derramado em nosso coração. Que o Senhor nos ajude a ter olhos abertos, atentos, a tantos, às vezes, perto de nós, que a gente nem percebe, que lutam muito com o que passa na sua cabeça.